Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Heloísa, espero que vocês lembrem de mim. Hoje a aula vai ser bem rápida, nesse calorão que tá, uma aula bem rapidinha para vocês. É para falar sobre o ano de 1955. É um ano que não é muito falado, porque, apesar de ser bem conturbado e bem interessante de estudar, porque foi um ano que tivemos três presidentes, mas ele não é muito abordado porque ele está entre dois períodos importantes, que é o fim do governo Vargas, do segundo governo dele, né? Um governo depois que ele volta, depois de alguns anos, e é o governo em que ele se suicida, então é muito importante na história, e é o governo do Juscelino Kubitschek, que também foi muito importante e é muito falado. Então esse tema ele acaba ficando meio esquecido, mas ele é legal de ser abordado, ele pode rapidamente também ser abordado. Bom, então o Getúlio Vargas se suicidou em 24 de 8 de 1954 e o seu vice teve que assumir o cargo da presidência e assumiu assim, teve que lidar com uma crise política e econômica muito forte, porque primeiro o governo Vargas, o maior climão, né, após um presidente se suicidar e um presidente que estava sendo acusado de tentativa de assassinato, teve as crises econômicas depois do Jango ter concedido um aumento de 100% do salário mínimo. Então estava tendo muitas crises e o Café Filho, que era o vice, ele sempre deixava muito claro que ele não tinha intenção nenhuma de permanecer no cargo, que era um cargo temporário mesmo, até um outro presidente ser eleito, o que ia acontecer em 1955. Perdão, em 1956. Enfim, e até mesmo ele falava que eram medidas, o cargo dele é temporário, assim como as medidas dele, para que as medidas fossem aceitas, como a redução de despesas públicas. E, bom, em 1955, no final, começaram as disputas presidenciais e apareceu o Juscelino Kubitschek como candidato à presidência, junto com o Jango, João Goulart, que ambos, o Juscelino Kubitschek do PSD e o Jango do PTB, isso, do PTB. E o que gerou muitas divergências, porque primeiro, como nesse folheto ficou tampado aqui, fala que é o Juscelino e o Jango, cada um dos seus devidos partidos, e fala que eles estão unidos para dar continuidade às políticas do Getúlio. E o que isso gerava muitas revoltas, pessoas que eram divergentes ao Getúlio, inclusive até o próprio Carlos Lacerda, que foi o que sofreu o atentado, um dos principais inimigos de Getúlio, ele era uma das pessoas que falavam que eles não deviam ser eleitos. Aliás, eles falavam que eles não deviam se candidatar, muito menos serem eleitos, porque eles iriam dar continuidade a um governo getulista. E isso era o que gerava receio nas pessoas. E então, quando eles foram eleitos, gerou o maior caos. Foi um caos, as pessoas a favor, as pessoas contra. Bom, e aí nessa confusão toda, houve um coronel que se demonstrou totalmente a favor de um golpe para impedir a eleição do Juscelino Kubitschek. E além disso, também vale lembrar que estávamos em Guerra Fria e o João Goulart já tinha uma fama de ser comunista e as pessoas do mundo todo de olho, o Brasil vai eleger uma pessoa que tem um vice-presidente comunista, então o golpe estava sendo muito apoiado. Inclusive esse coronel que falou abertamente que era a favor do golpe e o Henrique Lott, que era o ministro de guerra do Brasil, ele era totalmente contra, apesar dele ser um militar, ele era totalmente a favor da legislação e era contra governos golpistas. Então ele decidiu punir esse coronel, mas ele precisava primeiro da autorização do Café Filho. E nisso se tornou uma pressão sobre o Café Filho, me permite, e o Café Filho ao mesmo tempo já se demonstrava familiarizado, não é essa palavra, tinha afinidade com esse golpe, também era a favor do golpe e de repente falou, ai meu Deus, tô com uma dor no peito, me leva para o hospital, apresentou um atestado e saiu do cargo, abandonou o cargo e por motivos de saúde, né? Muitas pessoas dizem que ele abandonou o cargo, dando espaço, como ele era a favor do golpe, dando espaço para que os militares viessem e proclamassem um golpe, mas o que não aconteceu, porque daí, em 8 de novembro de 1955,
Carlos Luz, que era o presidente da Câmara de Deputados, assumiu esse cargo. Entretanto, nosso sucessor, Carlos Luz, também era comprometido com o movimento golpista. E quando o Henrique Lott, que ainda precisava dessa autorização para punir o coronel, ele foi pedir autorização para o Carlos Luz, ele não autorizou, o que provocou a saída do ministro da Guerra. E nisso, o ministro da Guerra, o Henrique Lott, ele iniciou um movimento 11 de novembro para a deposição do Carlos Luz, que pode ser considerado um premiado, o presidente que teve o recorde de menor tempo de governo, porque alguns falam 3 dias e outros, até mesmo num vídeo do TV Senado, falam que foram 36 horas de governo dele, ele nem chegou a tomar posse. Bom, e o nosso terceiro sucessor do cargo de presidente era o presidente do Senado, chamado Nereu Ramos, e, e nessa que começam, as pessoas chamam esse golpe de um golpe preventivo. Pode ser até meio contraditório, porque no caso, o Henrique Lott, que era tão contra um golpe, ele ele propôs um golpe para salvar a democracia. Então se torna meio paradoxal falar isso. E, bom, o Nereu Ramos, ele tinha que só ficar ali de boa esperando esperando 31 de janeiro, que onde o próximo presidente eleito, no caso o Juscelino Kubitschek, ocuparia o cargo. Porém, começou a ter muitos conflitos também para ele. E nessa que ele declarou um estado de sítio, ó, para vocês terem uma noção, os conflitos. O Café Filho lá, que estava doente, foi curado, voltou, quis voltar, e nessa que a gente vai vendo como era um plano arquitetado, como nesses planos das tentativas de golpe, que inclusive o Café Filho e o Carlos Luz também estavam apoiando, a gente pode notar as raízes do golpe militar, da ditadura militar. Aqui, nesse caso, foram só as tentativas sem sucesso, mas que a gente sabe que lá em 1964 eles vão conseguir completar, vão conseguir alcançar o seu objetivo. Enfim, é meio paradoxal, mas a partir desse golpe ele protege a democracia e ele coloca um golpe para proteger e que o presidente eleito ocupe o cargo no próximo ano, o que aconteceu. Então, por isso que muitas pessoas falavam que o tiro que matou Getúlio foi o que elegeu o Juscelino Kubitschek, e foi realmente. Essa aula foi bem rapidinha, eu vou deixar aqui o contato para vocês tirarem dúvidas, caso tiverem. E também, talvez a gente já poste logo em seguida do Juscelino Kubitschek, eu vou ver certinho com a Yara. Espero que você tenha entendido, não tenha ficado confuso e espero que você tenha gostado também.